Nosso estudo de hoje está na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. São palavras de Paulo. Emmanuel vem comentar na lição 107 do livro Pão Nosso. Piedade. Fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de uma pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança réptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor, não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos, esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade sem contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. A primeira observação que eu faço desse texto aqui de hoje é que o Paulo, ou melhor, Emmanuel, em muitos momentos, ele parece se incluir também, né, nas críticas que ele está fazendo. Ele diz que todos nós aqui na Terra temos uma dificuldade muito grande com o tema piedade. Ele se coloca também. E é engraçado, né, que o Paulo de Tarso, por exemplo, ele fala pra gente que o bem que ele tenta fazer, ele tem uma dificuldade enorme. O mal que ele tenta não fazer sai com grande facilidade. E ele vem chamar a atenção de talvez o que seja a maior dificuldade nossa aqui na Terra, né, que é você aprender a perdoar, a ter piedade sem condições. Enumera aqui várias situações em que ajudo, mas esse homem é um viciado. Ao mesmo tempo que você está ajudando, você está condenando a pessoa. Atenderei, entretanto, essa mulher ignorante e má. A sentença que tem no Evangelho para a gente, em primeiro lugar, que chama a nossa atenção para efeito de estudo, é que com a medida que você julga, você também será julgado. Aí fala, como é que a gente pode interpretar isso? A melhor maneira de a gente interpretar isso? Eu vou pedir socorro aqui de uma perguntinha que tem no Livro dos Espíritos, não vou lembrar o número exato dela agora, 350 alguma coisa, que vem falar do aborto, quando é perguntado para os espíritos, a prática, quando configura a prática de crime, o aborto, e os espíritos, a resposta inicial que passa despercebida de muita gente, ele fala assim, né, constitui crime sempre que violais a lei de Deus. Então ele está falando o seguinte, está falando que constitui crime não só o aborto, mas o egoísmo, o orgulho, vaidade, falta de perdão, e tudo que você imaginar que esteja violando a lei de Deus. Eu utilizei também como exemplo, recentemente, num dos estudos, uma frase de Chico Xavier que chama a nossa atenção, que choca até. Né? O Chico Xavier falou que criminosos somos todos nós quando somos descobertos. E se a gente parar para analisar aqui na Terra, como não existe ninguém perfeito na Terra, e os espíritos afirmam para a gente, ninguém vai morrer também perfeito. Ninguém vai chegar agora no plano espiritual e falar, concluir todas as etapas, não. Eles chamam a nossa atenção que a gente tem que identificar qual é a prova que a gente está vivendo agora, qual é a expiação que a gente está vivendo agora e procurar obter o êxito, obter uma aprovação, obter um rendimento satisfatório nessa prova que a gente está vivendo agora, mas perfeição não vai ter. Então, como aqui na Terra todo mundo tem uma dose exagerada aqui de egoísmo, de vaidade, de orgulho, é natural que a gente fica enxergando o tempo todo o cisco no olho do outro, esquecendo que tem uma trave no nosso, como diz Jesus também. Estou falando isso para dizer que essa é a dificuldade que a gente tem de aprender a lidar realmente com o perdão sem condições, como
Emmanuel está trazendo aqui para a gente. Ele fala, realmente, de maneira geral, só encontramos na Terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Agora, está falando de maneira geral, tem exceções? Tem exceções. Eu me lembro aqui de uma vez do Gandhi, por exemplo, ter feito uma declaração que é impactante também. Ele vem falando assim, né, que ele, para poder sentir raiva de alguma coisa, ele tem que ficar chateado, tem que ficar magoado. E ele falou que não se sentiu magoado em momento nenhum com tudo que aconteceu na vida dele. Ele conseguia entender que aquela pessoa que estava praticando aquela atitude contra ele era um doente, como nós somos doentes quando agredimos alguém. Então, é claro que a gente vai pegar aqui textos do Evangelho em que Jesus vem falando que se bater numa face você tem que aprender a dar outra, que se pedir a capa, dá a túnica também, se exigir que você caminhe 1000 passos, caminhe 2000, isso serve muito para a família, por exemplo, né? Familiar é difícil, está exigindo 1000 passos, caminha 2000 com ele. Mas ele também fala nos 70 vezes 7, que na verdade nem é original do cristianismo, isso é do hinduísmo. No hinduísmo falava-se que não deveria se perdoar 7 vezes, não, é 70 vezes 7. E Cristo repete, em um determinado momento, o que os hindus lá na Índia já falavam. A necessidade de perdão, ela já vem ecoando para a gente há muito tempo. E eu vou trazer aqui um exemplo prático aqui dentro da doutrina espírita para a gente poder analisar melhor essa questão do perdão. A questão do perdão, né, eu costumo utilizar até com certo sucesso nos estudos, costuma ter esse efeito bom, né, quando você pega para ver o livro nosso lá, que é o carro-chefe da obra de André Luiz, dos 26 livros que André Luiz escreveu, foi o primeiro. E o André Luiz fala o seguinte, fala que quando ele chegou a obter permissão para ir na casa dele, depois de ter desencarnado e ficado um bom tempo lá do outro lado da vida, para visitar a família dele, ele encontra a mulher dele com outro marido, e na hora bate a raiva, bate o ciúme, e de repente ele imediatamente vai parar numa região de sofrimento. Não ficou muito tempo, porque ele ainda estava com os conceitos que ele trazia ainda do nosso lar muito fresco nele, então ele conseguiu ainda, né, respirar fundo e sair daquela situação. Mas aquilo deixou um aprendizado que está ali implícito, que algumas pessoas não percebem. Se eu chegar do outro lado da vida, magoado com alguém, sem perdoar alguém, trazendo esse problema todo aí, falta de perdão, falta de piedade, o que acontece? Eu viro joguete na mão dos espíritos. Os espíritos podem virar para mim lá do outro lado e simplesmente eu mostro uma foto da pessoa que eu não gosto. Eu vou olhar para aquela foto e vou sentir raiva. Você acha que eu vou parar onde? Em que lugar? Vou parar lá naquela região de sofrimento. Por quê? Porque do outro lado, é igual acontece com a estação de rádio, quando a gente muda de estação de rádio, quando eu sinto raiva, rancor, ódio, esse tipo de coisa, eu mudo a minha sintonia e vou parar lá naquela região, porque lá não tem corpo físico. Lá é só mental. A minha mente faz sintonia com aquilo que eu estou buscando. Então, é uma coisa assim para a gente começar a pensar, né? Quando um amigo lá da nossa casa, o doutor Adolfo, ele fala para a gente o seguinte, né? Perdoar antes de qualquer coisa é uma atitude inteligente. Você está fazendo bem a você mesmo. Não estou nem querendo entrar agora em referência aos malefícios que ele provoca no corpo físico, que hoje a ciência já está mostrando para a gente os efeitos da pessoa que não perdoa, que guarda mágoa. Cada vez que ela pensa naquela atitude que a magoou, ela está jogando toxina, está jogando um monte, alterando todo o sistema nervoso. Às vezes a pessoa que magoou de verdade nem está sabendo de nada que está acontecendo, esqueceu até o que aconteceu. E você fica remoendo e trazendo uma série de problemas que vão estourar em hipertensão, hipertireoidismo, trazendo um monte de consequência para a gente, até no campo de exame de sangue, enfim, tornando a gente uma pessoa doente, vítima da nossa falta de perdão. Então, ele vem falar aqui para a gente, né? O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigência. Ele vem falar para a gente o seguinte, né, que piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Porque ó, eu fico leve, eu fico livre. E aquele que não perdoa continua aí preso nas garras aí dessas várias experiências na matéria, enquanto não conseguir superar essa dificuldade dele. Então fica aí a reflexão trazida por Emmanuel para a gente, a reflexão trazida por Paulo, através de um simples versículo da carta dele ao Timóteo, quando ele já estava preso, né, que a carta a Timóteo ele escreveu quando ele já estava preso em Roma, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.